Será que essa situação de quarentena pode realmente durar 2 anos, como alguns especialistas estão afirmando, dizendo que essa situação vai se arrastar e que até 2022 será assim? Será que ficaremos tanto tempo nessa condição, à mercê dessa situação global? Olhem, minha gente, eu sinceramente não duvido. A minha situação em relação ao coronavírus desde o começo foi não ser alarmista, mas também não negar o problema. Eu ouço um pouco dos dois diferentes lados, das duas diferentes opiniões, de modo geral, ou seja, daqueles que negam a existência do vírus e da enfermidade e aqueles que caem no alarmismo, e tiro uma conclusão própria a partir dessa situação. Então essa é a minha forma de proceder. Geralmente eu ouço lados opostos e tiro minhas conclusões, sem aderir a nenhum deles, e isso também não é ser um isentão, porque ser um isentão é aderir cegamente a um dos lados, fechando os olhos, se eximindo, se isentando de pensar por si mesmo. E eu parto da ideia que toda essa situação do coronavírus, da crise econômica que virá, não é uma obra humana. Não acredito que os chineses desenvolveram o coronavírus ou que as elites globalistas estão por trás da situação para quebrar o mundo e essas elites conseguirem colocar seus planos em prática ainda mais. Não acredito nessas questões. Uma, porque se nós tivermos uma quarentena de 2 anos, as ditas elites globalistas que tanto falam serão prejudicadas também, porque não acontecendo mais o comércio internacional, não ocorrendo mais o trânsito de pessoas, o mercado financeiro quebrando, as próprias elites serão prejudicadas também. E do jeito que a humanidade é e está procedendo, as atuais elites globalistas podem cair, que surgirão outras, porque o ser humano é egoísta, o ser humano é vaidoso, ele é arrogante. Pelo menos 90% das pessoas, tendo a possibilidade de crescer, passando por cima dos outros, elas o fazem. Então o ser humano desde longa data está muito longe da compreensão das leis espirituais, está muito longe do respeito à lei do retorno. O ser humano não respeita essa lei, ele a desafia. O ser humano respeita apenas o seu egoísmo, a sua vaidade, os seus desejos pútridos e imediatistas. É isso que o ser humano respeita e busca. Então poderíamos substituir as atuais elites globalistas por outras pessoas, que surgiria o mesmo problema em questão de pouco tempo. Outras elites se levantariam, se beneficiando de situações, engolindo seus concorrentes, e chegaríamos a uma condição muito parecida. Então eu não vejo a humanidade como vítima dessas elites globalistas. É claro que elas promoveram muitas coisas ruins, mas pelo menos 90% das pessoas estando no lugar dessas supostas elites, essas pessoas fariam a mesma coisa. Porque existe um globalista dentro de praticamente todo ser humano, querendo englobar tudo. Querendo englobar tudo, dominar, passar por cima dos outros, fazer prevalecer seus desejos, suas intenções, o seu egoísmo. Então a humanidade, ela caminha nas trevas desde longa data. E se essa quarentena durar 2 anos, o grande capital internacional vai quebrar, porque o fluxo
de mercadorias, de produtos, de pessoas ou o fluxo de dinheiro, tudo isso vai reduzir drasticamente e vai gerar uma quebradeira. E gerando essa quebradeira, eu acredito que novamente aquelas profissões essenciais e necessárias vão ser beneficiadas nas cidades, os pequenos empreendimentos. Então, por mais que muitas pessoas estejam aterrorizadas diante disso, eu vejo uma quebradeira global, a única forma de nós sairmos um pouco dessa globalização. Não vamos sair dessa globalização se não ocorrer uma quebradeira global. Se vier a ocorrer uma quebradeira global, as nações, as diferentes regiões, as micro-regiões dos países, dos estados, vão ter que se reorganizar para que as pessoas possam sobreviver. E novamente serão valorizados produtos básicos, né? A comida, a vestimenta, coisas que as pessoas realmente precisam, porque atualmente a industrialização ela gira em torno do quê? Da produção de futilidades, ou seja, a produção de lixo. Torra-se matéria-prima à toa, retira-se uma grande quantidade de matéria-prima da natureza, se deteriora, se destrói a natureza para quê? Para produzir futilidades, para alimentar o ego dos vaidosos e depois isso para no lixo em questão de pouco tempo. Então o nosso capitalismo, no contexto em que se encontra nos dias atuais, é isso. É um grande produtor de lixo e de inutilidades. O que é útil nos dias atuais? Muito pouco. Muito pouco do que é produzido nos dias atuais é realmente útil. Ou seja, muito pouco está em harmonia com as leis espirituais e as verdadeiras necessidades dos seres humanos. Então, eu não duvido que esse negócio aí de quarentena vá se arrastar aí por uns 2 anos. Vão surgir períodos de maior abertura das atividades comerciais e industriais, novamente períodos de retração, porque eu acredito que o vírus ele vai seguir por caminhos sinuosos, vai sofrer aí algumas transformações, algumas mutações, o que dificultará o desenvolvimento de vacinas eficazes que realmente permitam controlar a situação. Então eu acredito que por trás disso não estão elites, não está a China, não estão instituições humanas, mas que tudo isso é karma, tudo isso é resultado, tudo isso é consequência, tudo isso é a colheita do que a humanidade semeou aí nas últimas décadas, séculos e milênios, se dedicando a uma busca vã pelas aparências, pela ostentação, a vaidade, o domínio, a arrogância, em suma, o materialismo perverso que hoje domina o mundo. Então tudo o que está acontecendo aí é resultado das próprias ações humanas, é resultado. Como eu já falei em vários vídeos, a luz agora pressiona de forma intensa a humanidade. E se a luz pressiona de forma intensa para que o desfecho da situação global se dê, para que o juízo final se consolide, é claro que tudo haverá de processar-se de forma mais rápida. Isso Abdrushim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. O efeito da luz acelera as coisas, tanto as coisas boas como as más. E como, infelizmente, a humanidade praticamente só semeou coisas ruins, é que estão acontecendo coisas ruins nos dias atuais. Todo esse retorno que está promovendo uma justiça. A humanidade será justiçada, ela será colocada no seu devido lugar pela força do Criador, pela luz do Criador, que está aí exigindo uma prestação de contas da humanidade, que desperdiçou milênios com coisas inúteis.
Então, se nós continuarmos nessa direção da luz pressionando e dessa crise global continuar ganhando espaço, se abrangendo, o que vai acontecer? Vai ocorrer um desmonte da própria economia global, da própria globalização. Pode ser que a força da luz desmonte o sistema global, para que novamente sejam valorizadas as qualidades regionais dos países, as culturas regionais. Porque com toda essa globalização, o que é a globalização? Foi a busca intensa, incessante pelo lucro, pelo dinheiro. Apenas isso, a globalização é isso. A busca global pelo sucesso, pela obtenção de recursos máximos, lucros máximos. E em nome dessa globalização, ou seja, em nome desse Deus forjado pelos seres humanos, que é o dinheiro, o que se fez? Se destruiu nações, culturas, hábitos, práticas, se distorceu a espiritualidade. O que temos hoje aí é um variegado de religiões hipócritas, estúpidas, podres, que objetivam apenas manipular as pessoas. As religiões oferecem hoje o que? Um Viagra existencial para as pessoas. Quem realmente busca a espiritualidade promove o seu trabalho interior dentro de si. É nesse trabalho interior que está a sintonia, a frequência, a ligação com planos mais elevados. É algo que o ser humano promove dentro de si mesmo e não fora dele. E se a humanidade ficar 2 anos nessa situação, ela será obrigada a rever seus conceitos por meio de uma quebradeira global, por meio do medo, do desespero, da angústia, da insatisfação, diante do desmoronamento, diante da destruição dos sonhos egoísticos, diante do esfacelamento das futilidades, muitas pessoas vão rever seus conceitos. Muitas pessoas terão que passar fome, infelizmente, para reverem seus conceitos. E olhe lá. Infelizmente, ainda, a maior parte da humanidade vai se revoltar em meio a todas essas crises. Vai se revoltar contra o Criador, contra Deus. Sendo que é justamente a força de Deus, a força do Criador, que está gerando esse desmonte do sistema. O sistema está sendo desmontado pela pressão da luz. Os seres humanos não estão precisando fazer nada para que esse desmonte ocorra. Os seres humanos precisam apenas se abrir, se sintonizarem e se posicionarem corretamente. E o que uma parcela imensa está fazendo? Se preocupando apenas com as questões materiais mais grosseiras, a sobrevivência. Muitos estão aí apenas se preocupando com a sobrevivência, o ganha-pão. É claro que isso é importante. Eu não estou falando que não é. Não estou falando que isso não é importante. Mas a humanidade precisa compreender que está diante de uma prova, diante de um tudo ou nada, diante de um ajuste de contas. As pessoas agora serão aprovadas ou reprovadas. Aquelas que se preocuparem apenas com a sobrevivência, em assegurarem os seus benefícios materiais, serão reprovadas, serão condenadas. Nós estamos diante do julgamento, caros amigos. Prestem atenção. E a maior parte da humanidade, em vez de alegrar-se com essa possibilidade de mudança, por mais que essa possibilidade de mudança se dê através de uma grande crise e um desmoronamento, em vez das pessoas se alegrarem com a possibilidade de uma transformação da humanidade, as pessoas estão se revoltando contra a situação, se revoltando contra a ajuda que Deus está dando. Porque a essa altura, a única forma de ajudar a humanidade é quebrando o seu sistema.
Enquanto o sistema sobreviver e for se perpetuando, as pessoas não vão acordar. Somente nas piores dificuldades é que elas talvez parem para pensar. E a luz, a força da luz agora está dando essa ajuda. E a maior parte das pessoas não está percebendo. E quem está fazendo o seu trabalho interior, quem vive intuitivamente, quem tem a verdadeira fé aqui no espírito e não no cabeção, ele vai entender o momento, vai se ajustar, vai se sintonizar, vai se enquadrar e vai ficar contente com a sua situação. Se tiver bastante ou pouco para sobreviver, passará por essa fase buscando o desenvolvimento espiritual, porque quem busca o desenvolvimento espiritual de verdade, ele não sente tanto os efeitos das crises. Ele precisa comer também, precisa se vestir, precisa cuidar da saúde física, mas isso numa determinada medida, de forma equilibrada com as necessidades espirituais que são mais importantes. Porque, como disse Cristo, é preciso buscar o reino dos céus primeiro, que depois o resto é acrescentado ao ser humano. E a maior parte da humanidade está provando agora que não busca o reino dos céus, mas apenas o reino terreno, da riqueza, da ostentação, da sobrevivência imediata, ou seja, essa vida estagnada que está ruindo, que está afundando. E algo novo vai surgir, não segundo as perspectivas humanas. Não segundo as perspectivas humanas, porque o novo vai surgir através do desmoronamento total. Do desmoronamento total. E vai ser um parto traumático. Vai ser um parto traumático, mas que trará a libertação para aqueles que quiserem renascer para uma nova vida. E a parcela indolente e preguiçosa da humanidade vai com isso assinar a sua condenação, provando que não serve para os planos do Criador. Porque o Criador agora quer restabelecer a ordem cósmica sobre a Terra. E uma imensa parcela da humanidade está se colocando contra isso, se agarrando ao velho estilo de vida, querendo salvar o velho estilo de vida que está ruindo. Olhem só o quão as pessoas estão cegas, se apegando aos cadáveres, querendo sepultar seus mortos, como disse Cristo. Então, as parábolas de Cristo, mais do que nunca, são atuais nesse momento crítico e catastrófico para a humanidade. Catastrófico porque a humanidade se tornou cega espiritualmente. Se ela enxergasse um pouco melhor espiritualmente, viria ou enxergaria no momento atual uma grande possibilidade de crescimento, ascensão e redenção. Então, assim é que precisamos observar o momento atual, como uma grande possibilidade de melhora. E as melhorias somente surgem por meio de crises, por meio de desmoronamentos. Uma nova condição surge quando uma velha condição desmorona. Daí, o terreno está pronto para a nova construção. E estamos diante dessa situação aí. E a humanidade agora, no momento atual, ela está sendo despojada da possibilidade dela conduzir as coisas segundo os seus desejos. É como eu já falei várias vezes aqui nos últimos vídeos, é aquilo que Abdrushim falou na sua dissertação, no capítulo O Reino do Milênio, na obra Na Luz da Verdade, que a humanidade seria deserdada por 1000 anos. O reino do milênio será um período de 1000 anos em que a humanidade será deserdada, impossibilitada dela escolher os rumos, dela direcionar as coisas. A força da luz é que vai impor as coisas, como tiver que ser. E estamos agora
no início desse processo, a humanidade está impotente diante da situação atual. Não apenas os simples cidadãos, mas os grandes financistas, as classes políticas, os cientistas, as supostas classes ou as elites globalistas, que alguns dizem que criaram todo esse caos, as próprias supostas elites globalistas estão impotentes diante disso e vão desmoronar também, porque ninguém pode se proteger, pode se defender da justiça divina que está sendo feita através das irradiações que estão mais fortes agora e que vão se acentuar cada vez mais. Então é possível que esse período dure 2 anos como uma preparação para o reino do milênio que virá. E antes do reino do milênio se estabelecer, todo o velho, todo o podre sistema, todo esse materialismo caduco, tudo isso terá que ruir e desmoronar para que o novo possa surgir. É assim que eu vejo a situação atual. É assim que eu vejo a situação atual. A humanidade será deserdada, está sendo deserdada. Se verá na impossibilidade dela própria reger e direcionar os rumos, da humanidade. É o que eu vejo. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!